Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí se cuidando nesse momento delicado que nós estamos atravessando. Bem pessoal, hoje nós vamos dar sequência aí ao estudo da posse, tratando das teorias que buscam explicar o fenômeno e também da distinção da posse em relação à detenção e à composse. Bem, nós terminamos a aula passada falando que a proteção jurídica da posse pode ser invocada sob dois fundamentos: ius possessionis e ius possidendi. O ordenamento jurídico não protege apenas a posse daquele que tem o direito de propriedade, o direito real sobre o bem. Não se protege apenas a posse do proprietário. Protege-se também a posse como interesse jurídico autônomo, sem necessariamente estar lastreado na existência de um direito real da propriedade. Então, protege-se a posse tanto do dono, ius possidendi, quanto a posse autônoma do simples possuidor, o chamado ius possessionis. Se alguém, portanto, tem a sua posse violada por terceiro, se for dono, possui dois caminhos de proteção. Pode exigir a proteção sob dois fundamentos distintos, ou sobre o ius possidendi, invocando a própria condição de proprietário da coisa, ou pelo ius possessionis, informando ao juiz, sustentando, alegando que, até ser vítima do injusto praticado pelo terceiro, exercia sobre o bem posse, independentemente do fato de ser proprietário. Já aquele que apenas exercia posse sobre a coisa, que não era dono dela, também tem proteção do ordenamento jurídico, mas apenas pela via do ius possessionis, apenas pela via exclusivamente possessória. Nesse caso, deverá o possuidor vítima demonstrar ao juiz que, até ser atingido pela conduta ilícita praticada pelo terceiro, exercia de maneira tranquila poder imediato sobre a coisa, posse sobre o bem. Ok? Vocês vão entender isso ainda melhor conforme nós formos avançando aí nessa parte introdutória do estudo da posse. Bem, hoje nós vamos começar falando sobre as teorias que buscam explicar o fenômeno posse. Existem dois grandes grupos de teorias que buscam explicar a posse. Cada um desses grupos de teorias possui um jurista, digamos assim, expoente. As teorias subjetivas da posse têm como seu maior defensor Savigny, enquanto as teorias objetivas da posse, que antagonizam as subjetivas, têm como maior expoente Jering. Savigny e Jering foram juristas, ambos nascidos na Alemanha, que, digamos assim, conviveram durante um período importante de suas vidas. Conviveram no sentido de serem contemporâneos. Savigny, um pouco mais velho, nasceu no final do século XVIII, 1780 e pouco, enquanto Jering, mais novo, nasceu no início do século XIX, 1818. Mas durante uma parte considerável da vida de ambos, eles, digamos assim, duelaram em diversos campos do direito, aí, principalmente na filosofia do direito, no direito civil, e trouxeram, os seus estudos trouxeram uma enorme evolução para a ciência jurídica. E eles rivalizaram especialmente nesse assunto posse. Bem, nós vamos então traçar um comparativo entre as duas teorias, subjetiva e objetiva, e, ao final, identificar, inclusive no próprio texto do Código Civil Brasileiro, qual
a teoria que acabou sendo adotada pelo nosso legislador. Bem, vamos começar pelas teorias subjetivas, né? Pelo Savigny, porque além de ser o mais antigo, foi ele que plantou toda a base da discussão. Para o Savigny, a posse resulta da conjugação de dois elementos, do chamado corpus e do chamado animus. Aliás, o que notabiliza a teoria do Savigny justamente é a necessidade do animus para a configuração da posse. Animus, ânimo, intenção, vontade, subjetividade, teoria subjetiva. Bem, posse é igual corpus mais animus, mas o que vem a ser o corpus e o que vem a ser o animus? Para Savigny, corpus em princípio significava detenção física da coisa. Para Savigny, indispensável à configuração da posse era o fato do indivíduo ter a coisa fisicamente consigo, exercer sobre ela um poder físico. Além desse poder físico, para a configuração da posse, ele deveria exercê-lo no interesse próprio e não de outrem. Então, para Savigny, seria necessário que o sujeito, além de exercer o poder físico sobre o bem, no caso esse celular aqui, além de detê-lo fisicamente, ele teria que exercer o poder sobre esse bem no seu próprio interesse. Portanto, se eu, a despeito de ter esse bem sob meu poder, o estivesse apenas guardando para um amigo, eu não poderia ser considerado possuidor, porque o meu ânimos em relação a esse aparelho de telefone celular não é um ânimos exercido no meu próprio interesse, mas sim no interesse alheio. Eu estaria exercendo o poder sobre esse aparelho não para o meu próprio benefício, mas para o benefício de outrem. Ok? Essa teoria de Savigny recebeu inúmeras críticas ao longo do tempo. E um dos principais críticos era justamente o Jhering. A primeira crítica maior que essa teoria subjetiva defendida pelo Savigny sofreu foi relacionada ao próprio conceito de corpus. O Savigny, em princípio, dizia que para a configuração do corpus, elemento imprescindível à caracterização da posse, era necessário o sujeito exercer poder físico imediato sobre a coisa. Seria necessário ele deter fisicamente a coisa. Só que essa exigência tornava por demais vulnerável a própria proteção da posse e do possuidor. Explico. Imaginem naquela época, não havia carro. O sujeito chegava com o seu cavalo a fim de tomar um vinho ou uma cerveja num bar da época, numa taverna da época. Ele ia chegar com o seu cavalo, ia descer do cavalo, deixar o cavalo amarrado em algum local apropriado, entraria na taverna para poder se encontrar com os amigos e tomar alguma coisa. Imaginem que durante esse período em que ele passasse na taverna,
alguma pessoa, vendo que o cavalo estava ali amarrado do lado de fora, sem ninguém por perto, resolvesse desamarrar o cavalo e fugir com ele. Se esse sujeito não fosse dono do cavalo e não pudesse comprovar a propriedade sobre o cavalo, ele teria sérias dificuldades para conseguir recuperar o animal. Imaginemos que ele tivesse pego o cavalo emprestado com um amigo para se dirigir à taverna. Se o cavalo tivesse sido subtraído enquanto ele bebia, ele não teria como provar a existência do corpus essencial à configuração da posse e, portanto, imprescindível à proteção jurídica e imprescindível para garantir o seu direito de retomada, de recuperação da coisa. À medida em que ele entrou na taverna para beber, ele perdeu a detenção física sobre o cavalo. O cavalo não estava mais sob o seu poder físico. Se não estava mais sob o seu poder físico, o corpus desapareceu e ele perdeu a posse do cavalo ao entrar na taverna. Percebem? Somente poderia tentar recuperar esse cavalo, juridicamente, o seu dono, provando a propriedade. Que nem sempre, principalmente naquela época, era fácil de demonstrar. Vamos imaginar que o sujeito não tinha nenhum documento demonstrando que o cavalo era dele. Ia ter que provar com testemunhas, mas testemunhas é uma prova sempre meio frágil, né? Enfim, isso poderia causar dificuldades na proteção do possuidor e, por conseguinte, na proteção da própria propriedade. Trazendo essa situação para a modernidade, imaginem eu indo dar aula na faculdade de carro, deixando o carro estacionado numa rua paralela ou perpendicular ali, perto do campus, e ao retornar, não encontrar meu carro mais estacionado ali. O carro foi levado por alguém. A prevalecer essa ideia inicial de Savigny, eu não teria como invocar a proteção possessória com base no ius possessionis, com base na posse autônoma. Porque eu a perdi a partir do momento em que deixei de ter o poder físico sobre o carro. Eu não estava dentro do carro, eu não estava ao lado do carro, eu estava na universidade, perdi a posse momentaneamente. Se esse carro tivesse sido emprestado por um amigo ou por um parente, só me restaria comunicar o fato a esse amigo ou parente dono do veículo para que ele, sim, com base no seu direito de propriedade, com base no direito que todo proprietário tem de ter a posse do veículo, invocar a sua proteção, valendo-se do ius possidendi. Eu, como mero possuidor, não teria proteção alguma, não poderia tomar nenhuma atitude jurídica com vistas à recuperação do bem. Então, vejam como essa teoria ela era muito porosa, ela dava muito ensejo a falhas na proteção jurídica do possuidor. Com o tempo e com as críticas, Savigny reviu seu posicionamento em relação ao corpus. Ele passou a defender que para a configuração do corpus não era necessário a detenção física da coisa, mas sim a possibilidade de a qualquer momento o possuidor exercer o poder físico sobre o bem. Ou seja, bastava a configuração do corpus, a disponibilidade da coisa pelo possuidor. Transplantando isso para a prática, no caso do veículo, peguei o veículo emprestado com um amigo para poder dar aula no campus, deixei ele estacionado na rua, tranquei o veículo, coloquei a chave no meu bolso, fui lecionar. Na volta, não encontrei mais o bem.
nesse novo conceito de corpus, eu não perderia a proteção. Porque, embora tenha deixado o veículo estacionado na rua e, ao me dirigir à faculdade, tenha perdido a detenção física que eu exercia sobre ele até estacioná-lo, eu continuo com disponibilidade sobre a coisa. Porque a partir do momento em que eu guardei a chave no meu bolso, a qualquer momento eu posso retornar ao local onde ele estava estacionado e, em tese, abrir o veículo, dar a partida e levá-lo embora. Então, houve uma evolução a partir das críticas que foram feitas. A porosidade do conceito inicial de corpus, que tornava frágil a proteção do possuidor, foi, digamos assim, corrigida. Deu-se um upgrade na teoria, visando com isso se proteger melhor a posse autônoma e, consequentemente, a propriedade, porque o exercício da posse sugere, no mais das vezes, a existência de uma propriedade por trás. Bem, mas as críticas não pararam aí, principalmente da parte do Ehring. O Ehring dizia que a subjetividade necessária à configuração da posse, a prova do animus para a configuração da posse, que constituía o elemento, digamos assim, principal da teoria do Savigny, também causava problemas e tornava a proteção jurídica da posse menos eficaz. Vejam, quando eu exijo demonstração do animus para a proteção de determinado direito ou interesse jurídico, eu exijo que aquele que invoca a proteção me demonstre que a sua intenção em relação à coisa ou interesse jurídico a ser protegido era determinada. No caso da posse, aquele que invocasse a sua proteção teria que demonstrar que mentalmente, que intimamente, a sua intenção em relação à coisa era de exercer o poder sobre o bem no interesse próprio e não no interesse alheio. Então, pegar como exemplo aqui o celular. O celular foi subtraído em sala de aula durante o intervalo. Eu estava conversando com um determinado aluno, veio lá alguém ou um outro aluno da sala e, sem que eu percebesse, levou meu celular embora. Meu celular estava em cima da mesa. Para ter a minha posse protegida, eu teria que provar que, além de ter a coisa sob a minha disposição naquele momento, e isso é relativamente fácil de fazer, porque é um dado objetivo, eu teria que demonstrar também que o meu interesse sobre esse aparelho era de exercer poder no meu interesse próprio. A minha intenção em relação a esse aparelho era de exercer poder no meu próprio interesse e não no interesse de terceiro. Ou seja, eu não estava apenas guardando esse telefone para alguém. Eu teria que demonstrar que o poder, a disponibilidade que eu tinha sobre a coisa, servia aos meus próprios interesses. Eu teria que demonstrar objetivamente algo que está na minha mente, na minha subjetividade. Para Savigny, para Ehring, isso enfraquecia a proteção à posse. Porque nem sempre é fácil, aliás, na maior parte das vezes é difícil você demonstrar sua intenção
em relação a determinada coisa ou interesse. Então, o que é que o Ehring propôs? Ehring propôs que, para a proteção da posse, bastava a demonstração do corpus. Então, Ehring propôs a eliminação do elemento subjetivo para a configuração da posse. Para a configuração da posse, segundo Ehring, bastava a prova do corpus. Mas o corpus conceituado de maneira diferente daquela proposta por Savigny. Para o Ehring, corpus significava postura de dono em relação à coisa. Para a configuração do corpus e, por conseguinte, para a proteção da posse como figura autônoma, bastava alguém demonstrar que comportava-se como dono em relação à coisa, eventualmente subtraída por um terceiro. Notem a sutileza da teoria desenvolvida pelo Ehring. Comportamento nós analisamos objetivamente. O comportamento se revela através de atos, de atitudes, de posturas que o sujeito tem em relação a determinado bem. O fato de eu estar com esse celular sob a minha disposição, ao meu lado, imaginemos na sala de aula, o fato de eu entrar com o celular no bolso, colocá-lo em cima da mesa, atender a ligações, transmitir algumas mensagens, denota a prática de atos indicativos de propriedade. O meu comportamento de estar com o celular no bolso, depois colocá-lo ao meu lado na mesa da sala de aula, enviar alguma mensagem no celular. Esses comportamentos todos, essas atitudes todas em relação à coisa, indicam que eu sou o dono. Eu tenho, resumidamente, comportamento de dono em relação à coisa. Um outro exemplo. Vamos imaginar uma colega nossa, aluna, que se dirige até a universidade com uma bolsa. Ela coloca a bolsa dela no chão, ao lado da cadeira. É perceptível que volta e meia ela mexe na bolsa para tirar um estojo, para mexer no celular, para pegar alguma anotação. Nós não temos certeza de que essa bolsa é de propriedade da aluna. Mas o comportamento dela em relação a essa bolsa sugere o quê? Que ela seja dona. E isso é suficiente para a caracterização da posse. O comportamento do indivíduo em relação à coisa, a postura típica de dono, sugere a existência de posse. Basta para que, uma vez essa moça, tendo a bolsa subtraída, possa postular judicialmente a proteção da posse dela.
porque ela vai demonstrar a posse através da conduta que ela tinha em relação à coisa que lhe foi injustamente privada. Não há mais margem para subjetividade. Eu não preciso perquirir a intenção da moça em relação à bolsa. Se ela estaria se comportando em relação ao bem visando atender o seu próprio interesse ou o interesse de outrem. De repente ela pegou a bolsa da mãe, né? A mãe permitiu que ela usasse a bolsa ali por algumas horas, a fim de poder levar lá o material até a universidade. E durante esse período ela ficou lá, ela guardou as coisas dela, pegou o celular da bolsa, colocou evidentemente a bolsa sob a vista dela, né? Mas tudo isso visando também o interesse da própria mãe, que permitiu que ela usasse a bolsa, ela estava protegendo aquela bolsa que a mãe permitiu que ela usasse durante aquelas horas. Essa discussão não é mais necessária. De repente a bolsa foi deixada por uma amiga, né? A amiga precisou sair em caráter de urgência ali da aula e deixou a bolsa com aquela moça, que temendo que algo pudesse acontecer com o bem, não querendo ser responsabilizada por uma eventual perda, passou a se comportar como se fosse a dona da bolsa, protegendo, ficando de olho, enfim. Percebe? Para a configuração da posse, basta o comportamento de dono da pessoa em relação à coisa. É desnecessária para Savigny a perquisição da intenção, do aspecto subjetivo. E com isso facilita-se demais a proteção da posse. A proteção se torna muito mais abrangente, porque independentemente do interesse, da intenção de alguém em relação a determinada coisa, o simples fato de uma pessoa se comportar como se fosse dona de um bem já lhe garante proteção possessória, independentemente da propriedade existir ou não, independentemente da intenção que no fundo ela tem em relação ao bem. Aumentando-se a proteção da posse, por conseguinte, também se aumenta a proteção da propriedade, porque, como já dissemos várias vezes, na maioria das situações, quem tem posse e se comporta como dono é porque de fato é dono. A ausência de coincidência entre posse e propriedade é exceção. A regra é posse e propriedade andarem juntinhas. Mas protegendo aquele que se comporta como dono independentemente da sua intenção, porque o comportamento de dono considera-se posse, eu dou uma proteção muito maior para a posse e, por conseguinte, para a propriedade. E esse foi sempre o objetivo defendido pelo Savigny. Então, percebem as diferenças entre as correntes? Bem, e qual foi aquela que acabou sendo adotada pelo nosso Código Civil? Se nós formos no artigo 1196, que é o primeiro artigo do livro do Direito das Coisas, e o artigo também que abre o título 1 desse livro, que é o título que trata da posse, nós encontraremos a seguinte disposição: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Em resumo, o que é que se diz aqui? Considera-se possuidor todo aquele que,
no plano concreto, exerce comportamento típico de dono em relação à coisa. Aquele que de fato exerce, de maneira plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Por exemplo, quem usa a coisa? O uso da coisa é um poder inerente à propriedade. Quem usa a coisa, e porque o usar a coisa é típico de dono, tem posse. E tendo posse, desde que esse uso se revele autônomo, né? Porque a gente vai ver que existem algumas situações que isso não ocorre dessa maneira. Mas aquele que usa, desfruta da coisa, que pode dispor dela, emprestar, etc., porta-se como proprietário. E portando-se como proprietário, tem posse. E tendo posse, tem proteção do ordenamento jurídico. Então, inequivocamente, o nosso Código Civil atual e o anterior também filiaram-se à teoria objetiva de Ehring, que garante uma proteção mais efetiva, maior e mais ampla à posse. Todo aquele que, no ponto de vista concreto, comportar-se como dono em relação à coisa, tem posse. E tendo posse, tem proteção jurídica. Ok? Ficou longo o vídeo, mas era preciso porque nós encerramos toda essa explicação das teorias de uma tacada só. Nós já continuamos.